A tentativa de golpe para manter o Bolsonaro no poder depois que passaram as eleições para presidente de 2022, com o acréscimo desse plano que está sendo descoberto de assassinar lá na época o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, foi destaque na imprensa internacional. Alguns jornais, veículos de comunicação famosos aí dos Estados Unidos, Inglaterra, França, noticiaram o que também tem sido divulgado aqui na imprensa brasileira. O New York Times, por exemplo, destacou no seu noticiário que os presos até o momento tinham um alto nível de conhecimento técnico-militar para organizar um complô daquele tipo. O jornal, inclusive, conversou com o advogado do Jair Bolsonaro, que está sendo implicado aí de alguma forma nessas notícias, e o advogado disse, e o jornal noticiou, que Bolsonaro nunca concordou ou participou de qualquer tipo de plano daquele tipo ali. Esse jornal menciona que Bolsonaro foi acusado de participar porque ele teria editado pessoalmente um projeto de decreto com o objetivo de anular os resultados das eleições que ele perdeu e que iria apresentar isso aos principais líderes militares buscando seu apoio. O jornal prossegue e diz que Bolsonaro nega isso e diz que essas investigações não passam de perseguição política. O Financial Times, que é um jornal financeiro de Londres, destacou que essas prisões marcam uma novidade significativa nas investigações sobre supostas tentativas de reverter ilegalmente a eleição de Lula. E eles ressaltam que aquele grupo estava pretendendo instituir, depois do golpe, um gabinete de gestão de crise e que seria liderado por um general aposentado do Exército, se referindo ao Braga Neto. O jornal diz que nenhum golpe aconteceu, como é de conhecimento do mundo, mas que alguns dias depois houve aquela invasão de prédios públicos realizada por milhares de apoiadores radicais do Bolsonaro no 8 de janeiro. Destaca que aquele grupo pedia a anulação das eleições por causa de fraude, mas sem evidências de que a eleição tivesse sido mesmo fraudada. Outro jornal britânico, o The Guardian, diz que as últimas revelações representam as mais sérias que vieram à tona até o momento, no âmbito das investigações sobre tentativas de golpe, orquestradas por apoiadores de Bolsonaro após as eleições de 22. Aí cita outros episódios, como esse do 8 de janeiro também, e aquele homem que colocou uma bomba num caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. Esse jornal, The Guardian, diz que faltou apoio total entre os membros do alto comando do Exército, possível razão pela qual o plano não foi efetivamente executado. Rede de notícias Al Jazeera noticia mais ou menos a mesma coisa, destacando que essa foi a primeira vez que nessas investigações se encontrou alguma coisa parecida com isso, um plano para efetivamente matar membros da chapa que ganharam, Lula e Alckmin. A rede CNN noticia o fato, também destacando o envolvimento do Bolsonaro e acrescenta que Bolsonaro nega tal envolvimento. O francês Le Monde detalhou o plano, falou dos custos do material que seria utilizado, que a Polícia Federal encontrou naquele plano deles, e destacou na sua reportagem que o termo gravíssimo usado pelas autoridades brasileiras para se referir a esse caso não parece ser exagerado. Ou seja, de acordo com a avaliação dos jornalistas desse jornal francês, a coisa foi grave mesmo. Outro jornal francês que noticiou foi o Le Figaro. Na reportagem dele vem a frase, um G20 sob alta tensão. E aí eles fazem uma reportagem ali híbrida falando do G20, das preocupações com segurança e acrescentam esse episódio de investigação aí da tentativa de golpe. As prisões e o plano de golpe também foram manchete no jornal espanhol El País. O jornal diz que os presos integravam aquele grupo das Forças Especiais Kids Pretos, diz que os militares eram da órbita bolsonarista, treinados naquelas forças especiais.
e destaca uma reunião que eles tiveram um mês antes da posse do Lula na casa do militar reformado Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa no governo Bolsonaro. Com certeza essas investigações vão ter desdobramentos ainda e a imprensa internacional vai seguir ligada, assim como nós estamos aqui no Brasil, né? Claro que nosso interesse é maior, por isso vou continuar fazendo vídeos sobre esse assunto. Até o próximo.